Fica ligado porque cai pra caramba em provas e você não pode dar mole. É molezinha, tá? Vem comigo dar uma olhada. Quando eu falo de grau, o primeiro conceito que eu preciso que você guarde no coração é aquele que a gente já falou lá em substantivos. Grau é intensidade para um adjetivo, perfeito? Observe a primeira frase. Dora é linda como a irmã. Um candidato qualquer, desatento, desavisado, que pegasse essa frase aí, Dora é linda como a irmã, ele iria acreditar de coração, ele iria acreditar muito que aquilo ali talvez fosse um grau comparativo e tá arriscado até falar, é grau comparativo de igualdade. Vê se pode. Olha a frase, Dora é linda como a irmã. Né? Pessoal, deixa eu te explicar, é simples, cara. A gente até tem uma conjunção comparativa, tem uma ideia de igualdade, fantástico até aí, mas não há grau para o adjetivo. Dá uma olhada, Dora é linda como a mãe. Analisa comigo, quem é o verbinho aqui, ó? Quem é o adjetivo aqui, ó? Adjetivo tá aqui, ó, linda, tá vendo? Você achou o adjetivo, agora cadê o grau para ele? Tá dizendo que ela é muito linda? Tá dizendo que ela é mais linda, menos linda, tão linda, absurdamente linda, extremamente linda? Não, não tá dizendo nada disso. Você vai perceber que não há grau para o adjetivo. Legal? Aqui, ó, Dora é linda como a mãe. Repara que não há nenhum advérbio intensificando esse adjetivo, cara, então não há grau para ele. Mas, Cadu, o grau pode ser analítico quando eu tenho uma palavra externa, é o caso desse advérbio aí, perfeito. E lembrem-se, tá, de que o termo que intensifica adjetivo agora é advérbio. Lá no substantivo era adjetivo, mas aqui é advérbio. Falou? Tem que ter atenção nisso. Então, repara aqui, ó, mais linda, muito linda, extremamente linda, absurdamente linda, não há nenhuma palavra intensificando, uma palavra externa. Mas eu também posso fazer de forma sintética, lembra? Por meio de sufixos e prefixos. Vamos visualizar. Ela é lindíssima, não tá dando. Aqueles próprios do substantivo que a gente acaba transportando para cá, ona, inho, tá? A gramática aceita também, falou? E as provas colocam, tá bom? Então ela poderia colocar aqui, ó, Dora é lindinha como a irmã, Dora é lindona como a irmã, também poderiam usar esses sufixos, tá bom? Não teria problema nenhum. Super linda, mega linda, poderia utilizar prefixos, mas precisaria intensificar o adjetivo. E ali não há nada intensificando o adjetivo. Então, o que nós temos aqui é meramente um adjetivo sem grau. Cadu, mas tem uma conjunção comparativa. Legal, você tem uma conjunção comparativa, então o que nós temos aqui é aquilo que a prova da AFA chama de comparação sem grau, falou? Então a galera que pensa aí, né, em alguns concursos como é a OAB, por exemplo, pensa de repente em CADAR, pensa em RM2, tá? Esses concursos gostam de fazer esse tipo de pegadinha, esse tipo de bobeirinha, tá? A AFA, por exemplo, também. Então você tem que ter muita atenção. O que nós temos aqui é uma comparação sem grau, falou? Comparação sem grau. E para por aí. Por que é uma comparação sem grau? Porque você tem conjunção comparativa, tá? E adjetivo, ou seja, comparação eu tenho, porém eu não tenho grau do adjetivo, tá? Ou seja, isso aqui é uma comparação sem grau. Por quê? Por quê? Porque não há grau intensificando o adjetivo. E deixa eu te contar uma coisa. Se tem grau, mas se não tem grau, não tem grau. Fala tu. Se ligou? Então visualiza, fica muito esperto nisso, tá? Se você tiver grau para adjetivo, legal, você tem como classificar o grau do adjetivo. Agora, se não há grau, não há grau, falou? Não tem grau, não tem grau. Fecha comigo, olha a frase agora de baixo, olha a diferença. Quando eu tenho grau comparativo, eu preciso da intensidade, que é propriamente o grau, falou? E essa intensidade do adjetivo, essa intensidade para o adjetivo, é que configura o grau do adjetivo. E se essa intensidade estiver associada com uma conjunção comparativa, aí você acabou de encontrar o grau comparativo. Existem pessoas que ficam decorando mais do que, menos do que, tão quanto. Cara, essa merda, quando vem em prova, cara, não vem assim desse jeito babacão, tipo colégio em terceira série, não. Tem que ficar ligado, falou? Fique esperto, porque as provas gostam de fazer pegadinhas. Então visualiza, ó. Sérgio é mais idiota do que seus irmãos. Visualiza pra mim. Cadê o adjetivo? Vamos lá? Aprenda a analisar, cara, tá? Analisar nunca vai fazer você errar a questão. Sérgio é mais idiota do que seus irmãos. Cadê o adjetivo? Tá aqui, ó. Idiota. Beleza? Nossa, Cadu, que adjetivo feio. É feio, mas é adjetivo. Vem comigo, cadê o grau dele? Tá aqui, ó, mais. Percebeu? Agora sim, filho. Se tem grau, tem grau. Fala aí da sua casa. Se tem grau, tem grau. Fala. Preciso te ouvir falando. Vai lá. Fala aí. Se tem grau, tem grau. Pô, cara, é pra falar mesmo, mané. Fala aí da tua casa, pô. Você não quer passar? Não quer passar no concurso? Então vai lá, vai falando aí da sua casa mesmo. Fica com vergonha não, tá? Participa aqui, que você falando a matéria entra no sangue e você não esquece nunca mais. Vai lá. Ó, se tem grau, beleza? Dá uma olhada. Sérgio é mais idiota do que seus irmãos. Cadê o adjetivo? Tá aqui, ó, idiota. Cadê o grau? Mais. E aí você vai guardar no coração. Se tem grau,
tem grau. Eu já tenho o grau do adjetivo aqui. Automaticamente eu já posso classificar isso aqui, olha, como grau do adjetivo. Agora eu preciso saber que grau é esse. Depois que você achou o grau aqui, olha, o que você vai fazer? Você vai correr lá na frente para ver se tem conjunção comparativa agora, falou? As conjunções comparativas de superioridade e de inferioridade são basicamente o que e o do que. Desde que esse quezinho, se ele vier sozinho, ele tenha valor de do que. Ele possa ser trocado pelo do que. Então dá uma olhada. Sérgio é mais idiota que seus irmãos, Sérgio é mais idiota do que seus irmãos. Opa, esse cara aqui tem valor de do que? Aliás, está até escrito, né? Então, este cara aqui é uma conjunção comparativa. Então, se tem grau, e este grau é grau comparativo. Legalzão aqui, ó, grau comparativo. Agora você vai malandramente visualizar se o advérbio estabelecido ali é o mais ou é o menos. O mais é indicativo de superioridade e o menos indicativo de inferioridade. Lembrem-se, tá, de que esses indicativos, tanto de superioridade quanto de inferioridade, são com a letra S ao final, falou? Então, olha, mais, tá vendo? Cada mais não tem mar. Maior, mas tem menos e menor. Toma cuidado. Então, guarda no coraçãozinho que você vai precisar ter um S ao final, que aí você não erra nunca. Visualiza comigo, olha. Mais aqui, ó, com Szinho ao final, tá fantástico. Fecha para mim. Grau comparativo, olha, mais. Tá vendo? Esse cara que indica superioridade. Grau comparativo de superioridade. Tá vendo aqui, ó? Legalzão? Grau comparativo de superioridade, pronto, fechou aqui. Olha embaixo, aquela questão sinistra era tão difícil quanto esta. Vamos lá, cadê o adjetivo aqui, ó? Sinistra, tá vendo aqui, ó? Já achou o adjetivo, cadê o grau para ele? Ah, tá ligado tão? Não, cara, esse tão não tá ligado à palavra sinistra, não faz besteira, tá bom? Aqui, ó, este camaradinho aqui, ó, ele é só adjetivo, só que ele é um adjetivo sem grau, porque não há nenhuma intensidade para ele. Mero adjetivo sem grau, lixo, falou? Cadê? Tem outro adjetivo. Ah, aqui, ó, tem outro adjetivo aqui. Aqui a coisa começa a fluir. Para este cara aqui, tem grau, falou? Lembrando que numa frase você pode ter vários adjetivos e cada um ter o seu próprio grau. Um ser grau comparativo, o outro ser grau superlativo relativo. Cada um vai ter o seu próprio grau possivelmente, tá? Inclusive alguns poderão se apresentar sem grau. Então aqui, ó, você tem um adjetivo e cadê o grau? Aqui, ó, tão, é intensidade, pronto. Você já achou. Aí guarda no coração. Se tem grau, tem grau. Aqui, ó, você achou adjetivo e grau, corre lá na frente agora para ver se tem conjunção comparativa. Existem 3 conjunções comparativas quando se trata da ideia de igualdade, tá? Que é quanto esta, feito esta. Esta daqui, inclusive, é uma derivação imprópria do verbo fazer. Olha, feito, que se torna conjunção desse tipo de estrutura, tá? Tão difícil feito esta, tão difícil quanto esta, tão difícil como esta, tá? Então aqui, ó, conjunção comparativa. Só que agora elas indicam igualdade, tá? Aquela questão sinistra é tão difícil quanto esta. Repare que aqui, ó, aqui é o grau comparativo de igualdade. Eu não vou escrever não para não embolar, tá? Você anota aí no seu caderno para não dar mole. Embaixo, o nosso aluno ficou menos assustado do que todos. Pensa comigo, cadê o adjetivo? Assustado, tá aqui, ó. E cadê o... Tá vendo aqui? Menos. Você tem adjetivo e tem grau. E se tem grau, guardou no coração. Corre lá na frente para ver se tem conjunção comparativa. Opa, tem sim aqui, ó, do que, tá vendo? Conjunção comparativa, fantástico. Automaticamente aqui é grau comparativo. Agora pensa comigo. Aqui o que eu tenho é grau comparativo de quê? De inferioridade. Legal? Inferioridade, para você não dar mole aqui, ó, o menos indica inferioridade, o mais indica superioridade e o menos inferioridade. Cadu, mas quando eu falo assim, ó, o cara é mais idiota, é um sentido ruim, cara, mas não é pelo sentido, é pela palavra, tá? Ali é pela palavra. Se eu disser ele é mais ladrão do que todos, é superioridade para gramática, falou? Ele é menos tolo do que todo mundo, ou ele é menos ridículo, tá? É inferioridade, é assim que funciona, tá? Ele é menos rico, inferioridade, tá? Ele é menos idiota, inferioridade. Ele é inferior em idiotices, mas é inferioridade, tá bom? Então, olha, menos assustado, visualiza aqui, ó, menos assustado, grau comparativo, ó, conjunção comparativa, grau comparativo, só que de inferioridade, fechou. Lembra que eu falei sobre a terminação de S, mais, menos? Por que eu falei isso? Para que você não confunda daqui a 2 aulas, por exemplo, daqui a 2 listas de exercícios, a palavra menor com a palavra menos. Por quê? A palavra menor termina com R, a palavra menos termina com S. E essa é a grande sacada da estrutura. Deixa eu te contar, essas 4 palavras aqui terminadas em R, ó, menor, maior, melhor e pior, as 4 terminadas com R,
para gramática são indicativas sempre de superioridade, cara, é obrigatório. Então, eu sou maior do que você, eu sou mais grande do que você. Para a gente não falar mais grande, a gente fala maior. Eu sou menor do que você, significa eu sou mais pequeno do que você. Tá? Cadu, mas... Não, cara, não tem mais aqui. Para gramática é assim que funciona. Essas 4 palavras aqui, tá? Terminadas com R, menor, maior, melhor e pior, são basicamente comparativos de superioridade. Aliás, perdão, nem comparativos, tá? São indicativos de superioridade, tá bom? Encontrou essas 4 aqui, ó, qualquer uma delas, ela é melhor do que você, ele é pior do que você. As duas são superioridade sempre, sempre. Ainda que façam contraposição, são superioridade sempre, tá? Guarda no coração, tá? Menor, mais pequeno, maior, mais grande. Melhor, mais bom, pior, mais ruim ou mais mal, falou? Essas são as indicações desses 4 fulanos aqui, cuidado para não dar mole. E aí, fechando aqui, aproveitando que a gente já falou de grau comparativo, grau superlativo, olha que legal. Mesma estrutura, tá? Vai ter que ter grau, beleza? Aqui, ó. Vai ter que ter adjetivo e grau para que a gente possa ter grau superlativo. Agora, qual é a diferença do grau superlativo para o grau comparativo? A conjunção comparativa. Se o seu adjetivo com grau tem conjunção comparativa, esse seu adjetivo com grau é um grau comparativo, fantástico. Agora, se o seu adjetivo com grau ele não tem conjunção comparativa, é simples, ó. Todo grau do adjetivo que não apresenta conjunção comparativa é grau superlativo. Falou? É obrigatório. Grau superlativo é todo grau do adjetivo que não apresenta conjunção comparativa. Fechou aqui. Olha a frase. Sérgio está mais magro do que todos. Olha só a diferença para essas duas frases. Sérgio está mais magro do que todos. Sérgio está o mais magro de todos. Olha a diferença entre elas. Na primeira frase, Sérgio está mais magro, aqui eu tenho o adjetivo, achei o grau aqui, ó. E se tem grau, tem mesmo aqui, ó. Olha o grau aqui. Aí você vai correr lá na frente para ver se tem conjunção comparativa. E sim, Caduzinho, tem sim aqui, ó. Conjunção comparativa. Automaticamente, este grau aqui será classificado agora como grau comparativo, por causa da conjunção comparativa. Grau comparativo de superioridade. Agora, olha embaixo. Sérgio está o mais magro de todos. Fecha comigo, cadê o adjetivo? Magro, tá aqui, ó. Tá legal? Cadê o grau? Mais. Opa, tem grau, Caduzinho? Tem, filho. E se tem grau, tem grau. Foi? Aqui você já tem grau do adjetivo. Agora corre lá na frente e vê se tem conjunção comparativa. Tem? Conjunção comparativa? Não tem conjunção comparativa. E se não há conjunção comparativa, o que você vai fazer? Você vai voltar, tá bom? Basicamente isso aqui, ó, adjetivo e grau, você vai visualizar lá se tem comparação. Se tiver comparação, pronto. Grau comparativo. Se não tiver comparação, você vai voltar para ver se tem relação de unicidade. Como assim, Cadu, relação de unicidade? Filho, deixa eu te contar uma parada. Relação de unicidade torna o elemento como único no mundo. Tipo Romário. Romário, certa vez perguntado, né, se ele se achava importante para a seleção brasileira, ele falou assim, aí parceiro, quando eu nasci, você falou assim, vai lá parceiro, você é o cara. Caraca, prestou atenção no Romário. Pô, imitei legal, representei imitando. Quando o Romário disse assim, vai lá parceiro, você é o cara. Caraca, o que o Romário estava dizendo ali, filho? Romário estava dizendo que ele era um candidato qualquer, uma pessoa qualquer, não. Você é o cara. Ele utilizou o artigo que indica a relação de unicidade. O cara. Quando eu digo ele é o aluno, cara, quando eu digo você é o cara, eu estou utilizando a relação de unicidade que pode ser representada pelo artigo O, pelo artigo A. Torna o elemento como único no mundo, pelo menos a minha visão, falou? Pelo menos a minha visão. Vou olhar para o cara e vou falar, esse cara é o cara. Ele é único no mundo, a minha visão. Quando você fala para alguém assim, isso aqui ó, é a matéria. Para você, ela é a matéria mais importante do mundo, a sua visão, tá bom? É discutível, por isso que é superlativo relativo, falou? Relativo. Porque é muito relativo aquilo que é para você, aquilo que é para mim. Mas é legal você entender que esse superlativo relativo, para ser relativo, ele precisará ter relação de unicidade, precisará ter o artigo O ou o artigo A, que torna esse elemento como único no mundo. Essa ideia de unicidade mesmo, tá bom? Então, Sérgio está o mais magro de todos aqui, ó. Automaticamente esse cara aqui ó, é o artigo, falou, é a relação de unicidade. Agora pensa comigo, se você tem adjetivo e grau, você tem grau. E se tem grau? Tem grau. Aqui ó, se tem grau, tem grau. Agora fala pro Caduzinho. Este grau aqui é grau comparativo? Não é grau comparativo. Então ele é grau o quê? Superlativo. Lembra que todo grau que não é comparativo é automaticamente superlativo e isso é obrigatório. Agora esse grau superlativo, vê para mim galera, esse grau superlativo ele tem relação de unicidade, sim ou não?
Tem, ele tem relação de unicidade, tem o artigo O. E se esse grau superlativo tem relação, superlativo com relação, vou dizer que ele é um grau superlativo relativo, por causa da relação de unicidade aqui, ó. Grau superlativo relativo. E para fechar, o mais indica o quê? O mais indica inferioridade ou superioridade? O mais indica superioridade. Por isso a gramática vai dar aqui, ó. Adjetivo com grau, ou seja, grau é comparativo? Não. Então esse grau é grau superlativo com relação de unicidade. É grau superlativo relativo de superioridade. Visualizou aqui, ó. De superioridade. Falou? Grau superlativo relativo de superioridade a gente fechou aqui. Legalzão? Deu para entender a diferença entre os dois? A diferença aqui, ó, o adjetivo com grau tinha conjunção comparativa, então ele é grau comparativo. Adjetivo com grau não tem conjunção comparativa, ele é superlativo. E superlativo com relação de unicidade OIA vai ser superlativo relativo. O próprio nome já dá essa dica pra gente. Aí embaixo, Dora é a menos dedicada das irmãs. Vamos ver? Quem é o adjetivo? Dedicada. Cadê o grau para ela? Aqui, ó, menos. E se tem grau, tem grau. Agora corre lá na frente, vê se tem conjunção comparativa. Não, Caduzinho, não há conjunção comparativa. Então este grau aqui ele não pode ser chamado de grau comparativo. Automaticamente esse grau que não é comparativo vai ser grau superlativo. Porque assim, todo grau que não é comparativo ele é superlativo. Só tem esses dois. Ou é comparativo ou é superlativo. Não dá para fazer outra coisa. Então este grau aqui, ó, é grau superlativo. Finaliza, vê se tem relação de unicidade. Tem aqui, ó, o A. Grau superlativo com relação, aqui ó, grau superlativo com relação vai ser grau superlativo relativo. Agora finaliza. Grau superlativo relativo indicando o quê? Superioridade ou inferioridade? Grau superlativo relativo de inferioridade. Lembrando que se fossem aquelas palavras com R, falou? Todas elas seriam superlativo relativo sempre de superioridade, eu não teria nem que pensar, tá bom? Ele é o maior de todos, o menor de todos, tá? O pior de todos, automaticamente, falou? E uma dica muito importante, caraca, só pra gente finalizar. Todas as vezes que você tiver essa palavra com R, ela é ao mesmo tempo adjetivo e grau numa palavra só. Olha que doideira. Ela sozinha é adjetivo e grau. Então, neste caso aqui, você nem precisa procurar grau não, falou? Por quê? Porque ela sozinha já é adjetivo e grau ao mesmo tempo. Ali dentro você tem o mais e o pequeno, o mais e o grande, o mais e o bom, o mais e o ruim, tá bom? Então se eu disser ele é o pior de todos. Quem é o adjetivo? Pior. Quem é o grau? Pior também, falou? Adjetivo e grau tá ali. Tem comparação em o pior de todos? Não, não tem. Então volta para ver se tem relação. Ele é o pior de todos. Tem relação. Grau, comparativo ou superlativo? Grau superlativo, tá? Grau superlativo relativo? Sim, tem relação. Grau superlativo relativo de superioridade, porque as 4 palavras com R sempre indicam superioridade. Volta comigo, volta comigo? Então fecha para mim. Cadê o adjetivo? Dedicada. Cadê o grau? Menos, falou? Menos. Agora finaliza. Tem conjunção comparativa? Não, não tem. Volta para ver se tem relação. Tem. Então este grau é comparativo? Não, não é. Este grau é superlativo. Tem relação? Tem sim. Grau superlativo relativo. De quê? De inferioridade, porque ali está o menos. Embaixo, para a gente finalizar, esse rapaz era o aluno mais dedicado da turma. Cadê o adjetivo? Dedicado. Cadê o grau? Cadê o grau? Cadê o grau? Mais aqui, ó. E se tem grau? Tem grau. Aqui, ó. Tem grau mesmo? Corre lá na frente para ver se tem conjunção comparativa. Tem? Do que? Não tem. Então esse grau não é um grau comparativo. Se este grau não é grau comparativo, todo grau que não é comparativo, ele é o quê? Superlativo. Aqui, ó, grau superlativo. Vê se tem relação aí. Vê se tem. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Ah, tem aqui, ó. Aqui, ó. Grau superlativo com relação. É grau superlativo relativo. Cara, essa matéria é para ser fácil, é para ser ridícula, é para cair na prova e você morrer de rir. Isso tá na minha prova. Muito fácil. Se liga, grau superlativo relativo de quê, filho? Grau superlativo relativo de quê? Superioridade aqui, ó. O mais indica superioridade. Legalzão? Grau superlativo relativo de superioridade, fechamos aqui. Legal? Vamos falar do superlativo absoluto agora rapidinho? Vamos visualizar? Vem para esse lado de cá.